Bom, eu baixei aqui no computador uma palestra, um debate, uma live que o novo ministro, Nelson Teich, deu num encontro de oncologistas para analisar o seu discurso. Uma coisa é guerra política, outra coisa é a gente tentar entender o que vem pela frente. O que se viu aí nessas manifestações dele é um discurso racional aí de um gestor público com uma visão razoável sobre o que é o sistema de saúde e como atuar. Isso aí não significa que ele vai ser assim, porque tem os fatores políticos, aí tem a maneira como ele vai se impor ou não sobre a maluquice do Bolsonaro. Mas, digamos, do ponto de vista de gestão de ideias, sem levar em conta ainda como vai ser o dia a dia, qual vai ser a liberdade dele de escolher equipe e tudo mais, é um discurso razoável. Confira aí. Não estava preparado. E a gente é muito fácil entender isso, né? Hoje o mundo é guiado muito pelos negócios, pelo lucro, né? Quando você tem esse tipo de direcionamento, você trabalha para maximizar o seu lucro. Quando você trabalha para maximizar o lucro, você vai tentar ser o mais eficiente possível para a realidade que você vive. Esses fenômenos como esse que estão acontecendo agora, eles são raros. Então você nunca se prepara para eles, você vive o dia a dia que toda empresa tem, toda pessoa tem, para você ajustar o seu custo, ajustar a sua rentabilidade. A gente que vive na saúde fica discutindo o tempo todo a sustentabilidade do sistema, empresa. Então, as empresas trabalham nessa realidade. Esse é o mundo que a gente vive, né? E essa estrutura ela não é preparada para tomar decisões rápidas e se transformar em momentos de crise. Então, isso talvez seja o grande ponto. Como isso é muito raro, é muito difícil você ter um impacto tão grande, ninguém se prepara para uma coisa dessa magnitude. Porque se você pensar bem, o que está acontecendo, essa doença, o Covid-19, ela tem uma característica muito marcante, que é o acúmulo de pessoas num espaço curto de tempo que necessita muita internação e muito equipamento sofisticado, como o ventilador mecânico. E a gente tem que entender que isso não é só a ventilação mecânica, não é só a UTI, e uma coisa que eu acho que talvez hoje esteja valorizando pouco são os profissionais de saúde. A qualificação desses profissionais. Eu não vou entrar aqui no mérito do que é certo ou errado, mas você vê a discussão de faculdades de medicina que não são de qualidade, você não vê formação mais sofisticada de profissionais, porque uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: toda vez que você tem alguma coisa em que você aumenta a complexidade, mas você não aumenta a automação, você precisa de recurso humano cada vez mais qualificado. Então, você imaginar que a tecnologia, que o avanço, que a inovação substitui o profissional, isso é um erro gravíssimo. Na verdade, quanto mais sofisticação a gente tem no cuidado, mais qualificado tem que ser esse profissional a partir do instante em que você não cria processos que vão acontecendo sozinhos, entendeu? Então, esse é um problema que eu acho que é gravíssimo. Então, a gente não tinha a indústria para transformar. Por exemplo, a gente hoje tinha o mundo, 90% do que se precisa hoje vem da China. Talvez você tenha que rever isso, talvez você não precise ter 90% vindo da China, talvez você tenha que ter uma indústria brasileira. Mas se você tiver uma indústria brasileira, não só brasileira, em qualquer outro lugar do mundo, mas se você tiver isso, você também vai tentar exportar. Então, como é que você vai trabalhar no limite também? Então, essa coisa onde você tem um cenário muito voltado para a parte de lucratividade empresarial, que é como a saúde existe hoje, é muito difícil você pensar em ter uma folga para você se preparar para momentos de grandes crises, até porque elas são bem raras mesmo. Bom, aqui ele analisa a importância do comando único, a importância do discurso único e da coesão nacional, que é algo totalmente contrário ao que vinha e provavelmente continuará sendo praticado por Bolsonaro. Muito bom. Agora, em relação à questão do Brasil especificamente, Nelson, como se não bastasse a crise propriamente, nós estamos vivendo, especialmente nas últimas horas, uma crise política que, em tese, não deveria estar dentro dessa discussão da crise propriamente, mas, inevitavelmente, isso aconteceu ontem, de uma maneira muito clara, com a história de que o ministro Mandetta sairia, depois a decisão do presidente de não demiti-lo. Quer dizer, isso piora o ambiente, piora o clima para combater uma crise nesse momento tão tenso que a gente já está vivendo?
Eu acho que tem duas coisas que são muito ruins em relação a isso. Primeiro é você não ter uma liderança, do que eu digo país, né, que você perceba uma tranquilidade, que você perceba um equilíbrio. Né? E aí eu não estou falando especificamente do presidente ou do Mandetta, eu estou falando da situação. Né? Porque numa situação como essa, situações como essa em que você trabalha com enorme incerteza, a gente pode até falar depois, mas os modelos matemáticos, as análises, tudo é extremamente incerto. Então, na prática, não adianta você querer contar com isso para adivinhar o que vai acontecer. Você não sabe. Isso é gestão em tempos de crise, mas aqui é gestão em tempos de extrema crise. A gestão em tempos de extrema crise, você colhe dado todo dia, tenta enxergar todo dia o que aconteceu até ontem para você tomar a sua decisão de hoje. E para você fazer isso com o mínimo de equilíbrio, você tem que ter uma tranquilidade e uma cooperação muito grande. Bom, aqui ele analisa a saúde de forma sistêmica. Não é só saúde, economia, como se fossem coisas independentes. A saúde está ligada à economia e está ligada à questão social, que é igualmente relevante. Então, quando você vê, porque o que aconteceu? A saúde e a economia, elas não são antagônicas. Foi criada uma situação onde parece que você investir na saúde é como se você não estivesse focando na economia e vice-versa. Quando os dois, na verdade, são equivalentes, são cooperativos. E a gente aí nem está lidando com a parte social, que é uma outra parte fundamental. Então, na prática, você tem que ver todo dia o que acontece na saúde, na economia e no social. E a partir daí você tenta entender o que está acontecendo, para você ver o que você vai fazer amanhã. Porque a gente comentou isso, por exemplo, hoje você tem uma situação que é única, a gente nunca viveu. A gente viveu uma época, a gente está vivendo um momento de guerra, alguns estados estão falando uma guerra, de confinamento, mas você nunca teve tanta informação acessível. Então você vive uma época de guerra com informação demais, que nem sempre é de qualidade, é confusa. E como tem muita incerteza, todo mundo sai chutando número. E aí é um inferno, porque aí você cria mais incerteza e medo ainda, entendeu? Então, essa combinação, é que eu estava até comentando, né? Em épocas de guerra, você desenvolve armas, né? Que aí você vai fazer a tua arma nuclear, o teu avião de guerra. Hoje, a nossa arma, a arma do momento é a informação de qualidade, é a informação precisa, que tenha complexidade, completa, e você consiga entender, né? Então, hoje, se você quiser uma arma de guerra poderosa para essa guerra, é informação de qualidade, não tem jeito. Fora, obviamente, a parte tecnológica, a formação de pessoas, tudo isso tem que entrar, entendeu? Mas esse conflito, onde você coloca um contra o outro, quando eles tinham que estar abraçados, levando esse negócio juntos e passando da máxima tranquilidade possível, é ruim não só pela mensagem que é mandada para a sociedade, mas é ruim porque provavelmente você não tem a cooperação máxima possível quando as pessoas não estão realmente juntas, entendeu? Eu acho que é muito ruim. Bom, o trecho a seguir deu muita polêmica, porque parece que ele está dizendo que não se deveria comprar tantos respiradores assim, porque depois vai sobrar. Se você pega todo o trecho, o que ele diz? Se você tem um planejamento, você não precisa comprar tudo para todos os locais. Você faz o planejamento e vai remanejando de acordo com as necessidades. Mas no ponto ele é muito claro. O gestor tem que levar em conta todos os cenários, até os mais improváveis, quando você tem uma situação tão crítica quanto essa. Então isso aí, obviamente, levar em conta todos os fatores aí significa você se prevenir, independentemente aí do que vai sobrar ou não mais na frente. De novo, eu volto para o quadro da incerteza, né? A incerteza é quanto tempo isso vai durar, como é que isso vai mudar o comportamento e como é que isso vai mudar o fluxo de atendimento das diferentes doenças. Como é que vai ser a interação dos pacientes com os profissionais, como é que você vai cuidar de uma linha inteira de cuidado. Então, provavelmente, você teria que repensar para cada doença como é que vai ser o fluxo de cuidado ao longo dela inteira, para cada grande grupo de doenças. Pode ser a doença crônica, pode ser a doença infecciosa, pode ser o trauma. Só que se você se prepara demais, se reestrutura demais e amanhã sai um tratamento, você fez um investimento enorme, desnecessário. Então, o exemplo que eu estou te dando agora é o seguinte: a gente estava conversando lá com o pessoal, essa compra de aparelhos, de insumos, tudo isso.
Se você comprar tudo para tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, é um volume de dinheiro muito maior do que se você tivesse conseguindo comparar e avaliar a evolução dos diferentes países do Brasil e fosse remanejando. Porque, por exemplo, hoje você tem um número de ventiladores mecânicos que você precisa. Aí, de repente, você dobra a tua quantidade de ventilador mecânico. O que você vai fazer com eles depois também, entendeu? Você pode até trocar. Então, tem um planejamento que é o que vai acontecer depois. Você faz uma coisa por agora e tem que se preparar para as consequências do que você fez hoje. E isso envolve investimento, envolve não só em equipamento, mas em material humano, tudo isso, né? Então, se eu tivesse nessa posição, hoje a minha dúvida seria em quem investir diante de tantas opções. Porque o gestor, ele não tem a obrigação, o papel dele não é acertar o que vai acontecer. O gestor, ele tem que mapear os possíveis cenários e estar preparado para todos eles idealmente. Mesmo os menos prováveis, principalmente se eles são catastróficos, como é o caso da Covid. Entendeu? Bom, aqui ele aborda a questão da atenção básica, a questão dos diversos ângulos da política de saúde e diz o óbvio. Tem que analisar aquela que dá maior retorno aqui, dada a questão da escassez de recursos. Nelson, quer comentar ou eu posso passar para uma próxima pergunta? Passa para outra, Pedro já. Então vamos lá. O Eduardo Motti pergunta: passada a fase crítica da epidemia, deveremos voltar ao foco para a atenção primária e secundária de saúde. Secundária. Como refazer o sistema de saúde e recanalizar recursos para as áreas mais básicas da atenção? Nelson, por favor. O sistema de saúde, ele é voltado para atenção primária e alta e média complexidade. A gente, às vezes, trata você focar na atenção primária como se, milagrosamente, você fosse resolver as outras duas, e não é o caso. A grande pergunta hoje é o que cada uma dessas áreas contribui para o nível de saúde e bem-estar da sociedade. E aí você distribuiria o teu recurso financeiro com base nisso. O problema é que a gente não tem isso. Vou te dar um exemplo prático. Todo mundo diz aí, isso se é repetido, que a atenção básica resolve 80% dos casos. Antigamente era 70%, passou para 80%, passou para 90%. Eu fui procurar, não tem escrito isso claramente em lugar nenhum. Se tivesse um, tinha que ter em vários. Então tem muita coisa, como eu falei, tem muita coisa que é repetida. E quanto mais romântico é, mais se repete, sem a gente saber exatamente o que aquilo representa para a sociedade. É óbvio que a atenção primária é fundamental. É óbvio que tem que focar. Você vai ter as doenças tipo diabetes, hipertensão. Tem uma série de doenças que são fundamentais. Vacinação, prevenção. É claro que isso é fundamental. A minha grande pergunta hoje é: como é que eu encaro a saúde? Eu não fico tentando dizer onde é que eu tenho que botar o dinheiro antes de ter informação sobre qual é a melhor forma de botar o dinheiro. Então, eu teria que, mais uma vez, eu tenho que ter informação de qual é o retorno de cada tipo de iniciativa para aí definir como é que eu aloco. Vou te dar um exemplo prático. Na oncologia do Brasil, pública, você tem a maior parte das instituições, você recebe, elas são instituições privadas, filantrópicas, mas que dependem do seu próprio financiamento. Se você remunera muito mais a droga do que a cirurgia, a radioterapia, e você não tem um incentivo certo, você acaba desviando muito mais atenção para a oncologia clínica, para a quimioterapia, do que para a cirurgia, a radioterapia e diagnóstico de imagem. O que seria o certo? Seria você descobrir exatamente quanto você ganha de cada uma dessas iniciativas de diagnóstico, tratamento, e alocar o dinheiro dessa forma. Então, a primeira coisa que eu te digo é o seguinte: que a gente tem que botar muito recurso na atenção básica, eu concordo. Como ele vai ser em relação ao todo, eu não sei, dependeria de eu conhecer o benefício. Isso aí mais uma vez, eu tento o máximo que eu posso evitar tomar as minhas decisões sem que elas tenham muita base em informação de qualidade. Senão eu posso começar a tomar decisões muito mais ligadas à emoção do que à técnica.